Bom dia, queridos irmãos, amigos. É um prazer nesta manhã falar com vocês. Um bom dia para vocês com Jesus. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e que vocês sejam pessoas realmente desejosas de um dia habitar no céu com Jesus, sermos vizinhos no céu. Que Deus abençoe vocês. Eu quero hoje fazer um vídeo baseado no capítulo 17 do livro de Jeremias. Jeremias é considerado como o profeta chorão, porque ele chorava pelo pecado, os pecados do seu povo. Jeremias sofria muito, porque Deus mandava ele falar, alertar o povo da iminência que estava para acontecer, que Babilônia ia invadir Jerusalém, toda a terra de Judá. Deus dava conselho, mas o povo não ouvia. Então, no versinho de hoje, do capítulo 17, e no verso 9, que diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem conhecerá o coração do ser humano? Há um ditado que diz que o coração do ser humano é terra que ninguém vai, mas Deus vai. Ninguém sabe o que eu estou pensando, ninguém sabe o que vai no meu coração, mas o meu Deus sabe, né? Quando nós dizemos que o coração é enganoso, por que é enganoso? Estou com uma alergia hoje. É enganoso porque às vezes fazemos coisas que nós achamos que é correto, que é certo, e não é certo. Por isso temos a palavra de Deus, para examinarmos a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou para os discípulos a caminho de Emaús, para começar a estudar a Bíblia, ele disse, começa por Moisés e passa pelos profetas, porque nessa época ainda não tinha o Novo Testamento. Então Deus sempre aconselhou o povo a examinar as Escrituras. Jesus mesmo falou, vocês examinem as Escrituras, porque vós quer ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E quando Deus chamou Jeremias para que Jeremias falasse ao povo, avisasse o povo do perigo que eles estavam incorrendo, mas o povo não dera atenção. Se você pegar os capítulos 15, 16, capítulo 14, já aqui, você vê o apelo que Jeremias faz para que o povo se volte para o Senhor. Porque ali, olha, eu já vi muitos, Jeremias combatendo muitos pecados ali. Pecado de traição, traindo os próprios irmãos, eles traíam, não é? Adoradores de ídolos, a nação toda se voltou para adorar os ídolos. Interessante, eles iam ao templo, eles faziam a oferta, eles faziam o sacrifício como Deus pedia, eles faziam tudo direitinho, mas saindo de lá eles iam adorar os ídolos. Então eles adoravam o Senhor e também adoravam os ídolos. Isso é um erro também que ocorre hoje, muitas vezes. Hoje não temos estátuas, né? Não adoramos, principalmente o povo que se diz evangélico, né? Que se diz cristão, entre aspas. Mas eles dizem que amam a Jesus. Mas estão aí, pulando carnaval, sambando, olha só. Ainda tem a ousadia de fazer bloco de enredo, usando o nome de Cristo, cristão. Você viu a polêmica que deu aí daquela Baby Brasil lá, com a Sangalo? Não é? É o que diz a Bíblia, irmãos. Entre o santo e o profano, eles não fazem a menor diferença. Então,
eles eram adúlteros. Jeremias combateu os adúlteros. Assassinos, chegaram até a ameaçar, querer matar Jeremias. Se não fosse Deus tomar as providências, esconder Jeremias, eles teriam matado Jeremias. Mas um dos pecados que também eles praticavam, e que isso, eu ao estudar hoje o capítulo, me chamou minha atenção, foi que, se você começar a ler no capítulo 17, verso 19, que fala da santificação do sábado, ele diz assim: assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual saem os reis de Judá, como também todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis carga no dia de sábado, nem introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis carga de dentro das vossas casas no dia do sábado, e nem façais obra alguma no dia de sábado. Isso eles faziam normalmente. Quando as pessoas dizem hoje que não precisa mais guardar sábado, se era tão importante para Deus, por que Deus ia castigar o povo aqui só porque guardou o sábado? Não, irmãos, é muito sério. É o 4º mandamento da lei de Deus. Se eu não posso ter outros deuses diante de mim, se eu não posso fazer imagem de escultura, se eu não posso tomar o nome do seu Deus em vão, se eu não posso matar, não posso roubar, não posso adulterar, por que o sábado eu vou transgredir? É coisas absurdas que nós ouvimos, é uma coisa satânica. A lei de Deus é transgredida. E ele disse ainda: não façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam e não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz para não me ouvirem e não receberem a disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nela obra alguma, então pelas portas da cidade entrarão reis e príncipes, ela não será destruída. Se vocês obedecerem o mandamento de Deus, quando Tiago escreveu, se eu lembrar se é Tiago, capítulo 3, verso 16, acho que é Tiago, que ele disse: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, toda. Ela é boa para nos corrigir, ela nos ensina, ela nos educa. A Bíblia Sagrada, num todo, é a palavra de Deus. E não temos em nenhum lugar dizendo que o Velho Testamento já não serve mais. É coisas assim impressionantes. As pessoas acharem que o Velho Testamento já não serve mais. E agora eles falam que foi abolido. Mas eu pergunto, aonde que está escrito que foi abolido? Entende? Aonde? Não existe. Está em vigor ainda. E um dos pecados do povo de Judá, os judeus naquela época, antes de Jerusalém ser destruída pelos babilônios, um desses pecados era a transgressão dos mandamentos do sábado. E Deus nos dá para nós essa orientação.
Porque Jesus falou para os discípulos da cidade que é no caminho de Maús, quando ele disse, começa a estudar as Escrituras Sagradas. Quando eles falaram para Jesus assim, vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? E Jesus perguntou, o que aconteceu? Eles nem perceberam que era Jesus, estavam tão tristes por causa da morte de Jesus que nem perceberam. Mas você, o que você é estrangeiro aqui? Que você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Que mataram o Messias? Aquele que nós esperávamos. Nós achávamos que era ele que ia restaurar Israel. E ele foi morto. Aí a Bíblia disse que Jesus começou a discorrer com eles as Escrituras Sagradas. E vocês não leram o que está escrito? Que o Messias viria e que ele ia sofrer? Vocês não leram sobre isto? Aí foi onde que Jesus disse para eles começarem a estudar a Bíblia. Começa por Moisés e passa pelos profetas. Olha, se os profetas falaram a respeito do sábado, entende? Se os profetas disseram a respeito do sábado, então está em vigor ainda, porque o próprio Jesus mandou estudar as Escrituras, estudar os profetas, para aprenderem deles. E se aquele povo, irmãos, tivesse dado ouvido à voz de Jeremias, a Rosana Barro, escrevendo no Revelo por sua palavra, ela diz que a ilustração acerca do pecado de Judá revela a dimensão da rebelião daquele povo. A diferença entre o verso 5 e 7, o motivo da sua destruição, olha só, eles escolheram a maldição e rejeitaram a bênção. Atente para os resultados da maldição contido no verso 6 e os resultados da bênção contido no verso 8. No verso 6 ele diz assim, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará em lugares seco e do deserto e na terra salgada. Deus falando o que ia acontecer com eles. E no verso 8 diz, bendito o homem, olha só, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano de seguidão não se perturba, não deixe de dar fruto. O fiel servo de Deus é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Pode vir a tempestade, pode vir o calor, ela está sempre verde, sempre bonita. Aconteça o que acontecer, ela está ali firme, porque ela está recebendo a água da vida. Assim somos nós. Quando vem a tempestade, nós não vamos ficar desesperados, porque nós estamos bebendo da fonte da água da vida. E continuando, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que diz lá no Salmo 2, né? Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas antes, o que ele faz? Ele medita na sua lei de dia e de noite. E quando a gente lê aqui que o problema, um dos problemas maiores também deles, que eles iam ser, que Deus ia entregar eles nas mãos dos babilônicos, era a transgressão dos mandamentos. Deus falou, vocês vão para uma terra estranha, de língua estranha, e lá vocês vão sentir o peso da transgressão de vocês. O conselho de Deus para nós, irmãos, é para atentarmos para os mandamentos de Deus. Continuando lendo aqui que diz a Rosana Barros, ela diz assim, deixar de confiar em Deus para confiar em palavras humanas não é somente uma escolha errada, mas é uma maldição. Sabe por que diz isso? Porque tinha os profetas falsos
que profetizava e dizia que não ia ser bem assim, que Jerusalém nunca seria destruída. Entende? Eles acreditavam naqueles profetas que falavam aquilo que eles queriam ouvir, eles se sentiam felizes, né? Deixar de seguir a voz de Deus para seguir a voz do nosso enganoso coração é no mínimo insensato. Ouça a voz do seu coração e tornou-se uma frase ovacionada em um mundo cada vez mais destituído de princípios. E a vida é transformada em uma roleta russa. Não tem mais valor a vida, né? Cujo desfecho termina em tragédia, trocando o vital pelo fatal. Pelo menos 3 princípios fundamentais estão contidos nesse capítulo. Primeiro deles, bendito o homem que confia no Senhor. Esse é muito bendito. O homem que põe em Deus a sua confiança. Esta bem-aventurança é a garantia da vitória sobre o mal. Essa é a vitória que vence o mundo. Que vitória que vence o mundo? A nossa fé. Fé no unigênito Filho de Deus. A confiança nos leva a ter um relacionamento pessoal com o nosso Salvador. E nele somos justificados. Colocar a nossa fé em Deus. O mundo está desabando. A palavra de Deus não é mais... eles leem a palavra de Deus, mas só pegam aquilo que lhe convém. Não querem ser repreendidos pela palavra de Deus. Segundo o princípio que está no verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Deus sonda cada coração humano. Deus está sondando o teu coração nesse momento. Sabe aquele pecadinho acariciado? O conselho de Deus é para nós arrancarmos, confiar em Jesus Cristo, pedir para Ele, Senhor, eu gosto desse pecado, mas eu não quero ter Ele mais junto de mim. Por favor, tira de mim esse pecado. Eu quero ser inteiramente sua, Senhor. É assim que deve ser a nossa oração. Eu provo os pensamentos. Gente, eu não sei o que uma pessoa está pensando, ou ela não sabe o que eu estou pensando, mas Deus sabe. E nossos pensamentos também serão colocados numa balança. Deus sonda cada coração humano. Jesus revelou a importância desse princípio ao colocar uma lupa sobre os mandamentos do Sermão da Montanha. Ele ampliou a observância da lei e a tornou gloriosa. Jesus ampliou a lei de Deus quando ele veio a essa terra. As pessoas falam que ele veio abolir. Não, ele veio ampliar, dar sentido. Ele disse assim, vocês dizem sobre o adultério que é pecado, mas eu digo, se tão somente vocês olhar para uma mulher com um coração impuro, com desejo impuro, já cometeu o adultério em vosso coração. Já adulterou com ela. Quando ele voltar, todos conhecerão, diz Jesus, que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Esses dias, conheço essa pessoa assim, mas não tenho assim intimidade com ela. Só que nós fazemos ginástica junto. E então ali eu conheço ela, mas não tenho convívio assim com ela, não sei daquela horinha ali. E ela veio e me contou uma piada suja. Eu não quis envergonhá-la, porque tinha mais pessoas ao redor, eu não quis envergonhá-la, mas eu vou falar com ela. Que Jesus disse que toda palavra frívola que sair da vossa boca, vocês vão dar conta naquele dia. Tiago escreveu que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, nós vamos dar conta naquele dia.
Uma vez uma pessoa chegou em mim e começou a falar de uma outra pessoa e falou. Ela disse para mim assim, Deus vai castigar ele. Eu falei, sim, você tem razão. Eu falei para ela. Ele vai ser colocado na balança. Eu falei, mas não se esqueça de uma coisa, que você estará do outro lado da balança. Eu acho que eu tenho razão, que eu estou certo. Eu estou fazendo uma medida na pessoa. Jesus vai me colocar na balança. Mas ele vai pôr a outra pessoa lá do outro lado. Vamos ver, né? Ela ficou me olhando. Eu falei, é isso mesmo, filha. Não julgues, não condene. Não meça as pessoas com o seu método de teorias. Porque você vai ser colocado também na balança junto com ele. Ou seja, né, irmãos, nós temos que nos vigiar. Porque Jesus falou, eu sou aquele que sonda a mente e os corações e vos darei a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus não olha para o que fazemos, mas o que fazemos é obra do Espírito Santo em nós, ou não. Se fazemos uma coisa boa, é obra do Espírito Santo em nós. Mas se fazemos uma coisa má, é outro Espírito, mas não é o Espírito Santo. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma. Lembra que nós lemos aqui, que pelo amor da vossa alma, não traz carga no dia de sábado. É o que está escrito aqui, olha. Entende? E diz, é por amor de vocês que eu estou dizendo isso. Por amor da alma de vocês. Não façam isso. Deus é um Deus misericordioso, cheio de compaixão, né? A obediência aos mandamentos do Senhor não consiste em uma fé cega, não. Uma vez, uma pessoa falou assim, eu acredito em Deus cegamente. Eu falei, não faça isso. Mas por que não? Eu confio cego. Eu falei, não. Você vai confiar em Deus porque vai estudar a sua palavra. Você vai confiar porque você aprendeu da sua palavra a confiar nele. A fé não pode ser cega. Você tem que confiar. Você tem que estudar para você confiar. Como é que você vai confiar numa coisa que você não conhece? Você tem que estudar a palavra de Deus. Então, os mandamentos, a obediência aos mandamentos do Senhor não consiste numa fé cega, mas em uma confiança pré-estabelecida através de um relacionamento com o Senhor dos mandamentos. Esse negócio, eu amo Jesus, e odeia o irmão, adultera, peca contra ele, não ama Jesus. Foi como Jesus disse, povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque o cumprimento da lei é o amor, que está escrito em Romanos 3, verso 10. Bem observa aquele escritor George Knight. É normal para o cristão guardar a lei, pois o próprio princípio da lei, que é o amor a Deus e ao próximo, se acha escrito nas tábuas de carne do coração. Assim, o cristão está mais próximo da lei de Deus do que o legalista, pois o verdadeiro cristão nasceram do alto e tiveram a mente e o coração transformado. Esse George Knight disse isso. Ouvi as palavras do Senhor, amados. Ele nos chama com grande urgência para uma entrega completa e genuína do coração. Aquele que ouve a voz angélica. Lembra de Apocalipse 14, versos 6 e 7? Temei a Deus e dai glória. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Certamente tem compreendido que é impossível crer nessa mensagem
É impossível você aceitar essa mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É impossível sem você associá-lo com a observância do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem túnico. E aí vai. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E em Apocalipse, no capítulo 14, versos 6 e 7, disse: temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. É impossível não relacionar esses versos de Apocalipse com Êxodo 20, verso 8, da guarda do sábado. É impossível. Aqui no último livro da Bíblia Sagrada, de Apocalipse, chama a nossa atenção para o Criador. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Está chamando a nossa atenção. E também nos 10 mandamentos está escrito, porque ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e da fonte das águas. Entende? E ele diz que foi ele que santificou o sábado. Os sinais mostram o cumprimento das profecias para o tempo do fim. A nossa maior necessidade hoje é do batismo do Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. Se nós buscarmos o batismo do Espírito Santo, Senhor, batismo com o Espírito Santo, e me dá o conhecimento profundo da Tua Palavra. Entende? Então, esse conhecimento de toda a verdade vai tornando-nos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tem que guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que está em Apocalipse 14, verso 12. Se guardar mandamentos sem fé em Jesus não vale nada. Se você aceitar Jesus também não guardar seus mandamentos, é errado. Está tudo errado. Que a semelhança de Jeremias possa clamar a cada dia de todo o nosso coração. Nós devemos gritar: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor, que é o verso 14 do capítulo 17. Seja esta nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que Deus possa ensinar vocês a serem obedientes aos mandamentos de Deus. Quem sabe, amados, mandamentos não salvam. Quem salva unicamente é Jesus. É Ele que nos salva. Mas quando eu sou salva por Ele, eu obedeço. Por isso Jesus falou no capítulo 14, verso 15 de São João: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O mundo vai ser surpreendido naquele grande dia, irmãos, porque negligenciaram esse mandamento. Negligenciaram. Vai ser uma tristeza muito grande. Por isso que a nossa oração, nós oramos para as pessoas que nós amamos, pedimos que ela se volte totalmente para a palavra de Deus. Não está escrito em nenhum lugar na Bíblia que o sábado foi abolido, irmãos. Mas Jesus falou no capítulo 5, versinho 17 de São Mateus, que Ele não veio destruir os mandamentos, que Ele não veio abolir, mas Ele veio cumprir. Ele veio fazer a parte dele como humano, cumprir, para nos dar o exemplo. Mas Ele disse ainda: bem-aventurado aquele que guarda e ensina outros a guardar. Uma certa vez, um senhor da igreja quadrangular me procurou, que ele queria estudar a Bíblia, que ele estava achando umas coisas na Bíblia, então me ligou. Aí eu marquei com ele, que disse que eu iria na terça-feira, às 14h. E eu fui na terça-feira na casa dele e nós começamos a estudar. Mas o genro dele, que tinha levado ele para a igreja quadrangular,
ficou muito bravo e com o sogro, e falou que queria falar comigo. Então eu fui ter com ele, fui na casa dele, aí ele citou capítulo 5 e o versinho 17. Capítulo 5, verso 17, 18, 19, entende? Ele falou, tá aqui, ó, Jesus cumpriu, você tá vendo? Não precisa mais guardar. Eu falei, quando você vai na firma, você tem que carimbar o cartão, não tem? Todo dia, claro. Eu falei, quando você fez o carimbo do seu cartão, valeu só para aquele dia ou vale para todos os dias? Não precisa carimbar mais. Eu falei, carimbar todo dia. Eu falei, então assim. Eu falei, Jesus, ele veio fazer a parte dele. Ele veio demonstrar que o ser humano pode sim cumprir a lei de Deus. Ele veio cumprir, para nos dar poder para cumprir. E aí ele falou, ele leu para mim esse verso, eu falei, porque ele tinha pegado instrução não sei se foi com o pastor, com quem lá, para falar comigo. E eu falei, mas continue lendo. Aí ele foi, bem-aventurado aquele que guarda e ensina outros a guardar, mas ai daquele que não guarda. Sabe o que ele me disse? Eu falei, ué, mas esse verso aqui ele não mostrou para mim? Eu falei, pois é, meu filho, ele não mostra mesmo. Ele só mostra aquilo que convém para eles. E foi uma bênção. Aí nós estudamos a Bíblia, entende? E eles ficaram muito felizes em conhecer a palavra de Deus. A Bíblia, ela é imbatível, irmãos. O livro sagrado de Deus é um livro santo e ele nos educa em toda a verdade. Nos leva a conhecer toda a verdade. Ela nos disciplina, ela nos ensina, nos educa na justiça para sermos justos. Jesus disse, tudo que vós quereis que os outros vos façam, façais também a ele. Eu quero ser bem tratada, então eu tenho que tratar bem as pessoas. Eu não posso fazer para os outros aquilo que eu não quero que os outros façam para mim. Devemos ser honestos, termos caráter. Um dia bateu no meu portão um rapaz, ele querendo, falou assim que se eu não queria pôr um aparelhinho em casa, que eu pegaria vários canais da televisão e tal, e você me dá R$150, depois você não precisa pagar mais nada, nunca mais. Eu falei, nossa. Eu falei, mas da onde que é isso? Você é da NET mesmo. Eu falei, mas a NET tá perdendo com isso. Não, mas eles nem sabem. Eu falei, mas como assim? Eu vou roubar a NET. Eu falei, tá errado, meu jovem. Eu falei, tá errado, não façam isso. Ele falou, não, mas muita gente pôs. Eu falei, tá errado. Eu falei, está errado. Onde se viu agora, eu vou roubar a NET, não vou usar e não vou pagar. Eu falei, tá errado. Isso é um evangelho. Não para pensar. A igreja não leva eles a pensar nisso. Eles não estudam a Bíblia. Muitas pessoas serão condenadas naquele dia, porque eles vão dar desculpa, se o meu pastor não falou isso, Jesus falou assim, examinar, é você que tinha que examinar. Entregar a sua vida, a vida eterna nas mãos de qualquer um, não. Você tem que estudar, conhecer a palavra de Deus. É você que tem que ter a sua experiência com Cristo. Pode acontecer o que acontecer, se não está escrito, eu não aceito, para mim é anátema. Não adianta vir falar para mim que o domingo é o dia do Senhor, mas aonde está escrito? Não está. Não está escrito. Devemos, cada dia que passa, examinar a Bíblia Sagrada. É o nosso alimento diário. A nossa alma tem sede e fome de justiça da palavra de Deus. Devemos estudar a Bíblia. Não se esqueça que Jesus Cristo está voltando. A Bíblia diz que ele vem buscar um povo preparado,
Tem pessoas... Uma vez uma menina me disse para mim assim, não se preocupa com isso não. Imagina, na vida de Jesus, ele muda o nosso coração. Eu falei, Nina, não. A Bíblia diz que ele vem buscar um povo preparado. Não é para se preparar na hora, não. Não, se você não se mudou a sua vida aqui, você não se ganhará o céu. Eu estava assistindo um vídeo de um pastor que me chamou a atenção porque ele estava chorando, chorava muito. É porque ele teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou com a volta de Jesus. E nesse sonho, ele viu que várias pessoas estavam entrando e ele estava sempre pondo de lado. Estava na fila também para entrar no céu e ele estava sendo posto de lado. E ele foi ficando preocupado com aquilo. E foi até a última pessoa que estava ali, entrou, e quando chegou a vez dele, ele foi barrado. Ele disse, Senhor, mas eu também sou teu servo. Ele falou, não te conheço. Jesus falou assim, não te conheço. Você é meu servo? Não, mas eu não te conheço, não. Não te conheço. Ele chorou muito. E ele estava dando testemunho. Ele era um pastor, estava dando testemunho, estava chorando. Falou assim, que isso aí chamou muita atenção dele. Que pastor que ele estava sendo, que ele precisava. Não é porque ele ser um pastor que está garantido de salvação, não. Ele tem que buscar em Deus essa salvação, entregar o coração a Cristo. Lembra da parábola das 10 virgens? Elas bateram para entrar, aquelas 5 nécias, elas bateram. E ela disse, Senhor, somos nós. Não te conheço, não. Não, eu não te conheço. Não se engane. Não entrega a tua salvação nas mãos de qualquer um, confiando. Não. Vai pelo que está escrito. Pelo que está escrito na palavra de Deus. É só assim nós chegaremos ao céu. Eu quero encontrá-los lá. Talvez debaixo da árvore da vida deve ter muitos, ele deve estar assim lá embaixo da árvore da vida, encontros, né? Olha um pouquinho do lado direito que eu estarei lá e eu vou dar um abraço em você. Vamos ser muito felizes lá no céu, viver a eternidade com Cristo. Oremos, querido Deus. Muito obrigado pela certeza da salvação que é em nosso coração. O Senhor sabe que de nós mesmos nós não temos nada de bom para te oferecer. Mas olhando para a cruz de Cristo, olhando para Jesus, não tem nem como nos perder, Pai. Ajuda nós a estarmos lá. Ilumine nossa mente e nosso coração. Que a luz do Teu Santo Espírito, Pai, ilumine as pessoas que vão ouvir e vão assistir esse canal. Pai, transforme as vidas delas e que prepare elas para estar lá no céu, por favor. Ajudem elas a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E preparas elas para o céu. É que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Se você se sentiu abençoado com esse vídeo, se inscreva, comente, dá o seu gostei aí, o seu like, para me ajudar, porque eu quero pregar o Evangelho. Eu quero que o Evangelho chega a muitas pessoas, porque Jesus está voltando e eu preciso continuar nessa obra de pregação do Evangelho, já não tendo muito mais condição por causa da idade de sair, mas eu quero continuar através dos vídeos, levar avante a palavra de Deus. Então só assim eu vou conseguir se vocês me ajudarem. Por favor, me ajude se inscrevendo e que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Que Deus enriqueça a vida de vocês. E não se esqueça que todas as madrugadas, essa mesmo foi uma delas, eu estou orando por você que assiste o vídeo. Que Deus abençoe você. E que Deus ilumine a sua mente, o seu coração e salva você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.